amigo, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e continuando a nossa série sobre intervalos. Vai ser uma série longa, intervalos é um assunto vasto, mas vamos com calma, devagarzinho, passo a passo, a gente chega no nosso objetivo. Então vamos lá. Na classificação dos intervalos, além da classificação que nós estudamos na aula passada, de ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a classificação dos intervalos também pode ser de maiores, menores, justos, aumentados e diminutos. E como nós podemos saber quando é maior, menor, justo, aumentado e diminuto? Então vamos lá. Quando os intervalos forem de segunda, terça, sexta e sétima, eles podem ser maiores, menores, aumentados ou diminutos. Quando os intervalos forem de primeira, quarta, quinta e oitava, eles podem ser justos, aumentados ou diminutos. O intervalo maior, quando a gente diminui ele meio tom, ele se transforma em um intervalo menor. Vamos olhar a tela? Reparem aqui, ó. Da nota Dó à nota Mi, a gente tem um intervalo maior, de terça maior. A gente vai aprender exatamente quantificar esses intervalos em aulas que vão vir depois. Por enquanto, o que a gente precisa saber é quando o intervalo é maior e a gente diminui meio tom, um semitom, de maior ele passa a ser menor. Só essas informações, por enquanto, que nos interessam. É como se a gente tivesse no intervalo o nome e o sobrenome. O nome do intervalo é segunda, terça, quarta, quinta. E o sobrenome é se ele é maior, menor, justo, aumentado ou diminuto. A quantidade exata de tons e semitons a gente não vai ver agora. Por enquanto, só vamos saber. Maior, baixou meio tom, igual a gente está olhando aqui na tela, por exemplo, ó, da nota Dó para a nota Mi, a gente tem uma terça maior. Não me perguntem por quê por enquanto. A gente vai ver isso posteriormente. Vamos analisar as distâncias e tal. Por enquanto, basta saber que isso aqui é uma terça maior. Baixei meio tom aqui, ó. Repara aqui no exemplo seguinte, ó. Era da nota Dó para a nota Mi. Esse Mi eu baixei meio tom. Então, o que era terça maior virou terça menor. Então, guardem que o intervalo maior, baixando meio tom, vira menor, tá certo? Nesse próximo caso aqui agora, a gente tem o oposto. A gente tem a nota Mi e a nota Dó, que é o intervalo de sexta menor. Fica tranquilo, mais para frente você vai aprender a quantificar isso tudo aqui. Relaxa, tranquilão. Vamos guardar agora aqui, que esse intervalo aqui que é menor, eu aumentei meio tom aqui no seguinte, então o menor mais meio tom vira um intervalo maior, tá certo? Neste outro exemplo, a gente tem um intervalo aqui, ó, de segunda maior, e no próximo a gente aumentou o meio tom, um intervalo maior. Então, o intervalo maior, quando a gente aumenta meio tom, vira um intervalo aumentado, ok? E no próximo exemplo, é o oposto. Do Fá para o Sol sustenido, isso aqui é uma segunda aumentada. Baixei meio tom, o intervalo aumentado, ele voltou a ser maior novamente. Então, intervalo aumentado menos meio tom vira intervalo maior. Nesse caso aqui agora, a gente tem um intervalo menor, da nota Sol para a nota Fá, uma sétima menor. E nesse aqui eu baixei o intervalo menor meio tom. Um intervalo menor menos meio tom é igual a um intervalo diminuto. Guardem isso. Intervalo menor menos meio tom é igual a diminuto. Por enquanto, basta guardar essa fórmula. Maior menos meio tom, menor. Menor mais meio tom, igual a maior. Maior mais meio tom, igual a aumentado. Aumentado menos meio tom, igual a maior novamente. E nesse caso aqui, ó, menor menos meio tom igual a diminuto. Isso tudo vai estar no PDF, anotadinho, tranquilinho, para vocês estudarem com calma, tá? Bem devagar.
Não fiquem assustados. Assusta um pouco assim no início, o intervalo, mas só manter a calma e bem devagarzinho, com calma, que a gente vai conseguir. E nesse caso aqui é o oposto agora. Reparem só. Aqui é um intervalo diminuto, de Sol a Fá bemol é uma sétima diminuta. Lembra que Fá bemol existe, hein, pessoal? E aqui o diminuto aumentou meio tom, voltou a ser o intervalo menor. Tá ok? Neste caso aqui agora, nós temos um intervalo justo de Ré a Sol quarta justa. Aumentou esse intervalo justo meio tom, virou um intervalo aumentado. Então, justo mais meio tom vira aumentado. Tá certo? O aumentado, nesse caso, quando tiver naquela relação de primeira, quarta, quinta e oitava, o aumentado, aqui é aumentado, tá vendo? De Mi a Si, uma quinta aumentada, menos meio tom, voltou a ser justo. Aumentado menos meio tom, igual a justo, mas cuidado com a confusão, tá? Tem que estar naquela listinha lá, de primeira, quarta, quinta e oitava. Quando o aumentado estiver na listinha de segunda, terça, sexta, aí aumentado menos meio tom vira maior. É só ir com calma. A listinha vai estar aí disponível no PDF. Com bastante calma a gente consegue solucionar isso, mas é com calma, é devagar. Ainda tem muita coisa para a gente evoluir aí no intervalo, tá certo? Então é só guardar aqui, ó. Intervalo aumentado, menos meio tom, voltou a ser justo aqui novamente, tá certo? Nesse caso aqui agora, ó, é o justo, intervalo de quinta justa, menos meio tom, virou quinta diminuta. Intervalo justo, menos meio tom, passa a ser diminuto. E aqui o oposto. Aqui é uma quinta diminuta. Intervalo diminuto, mais meio tom, volta a ser justo. Então, diminuto mais meio tom, justo. Tá certo? Desde que esteja naquela listinha lá de primeira, quarta, quinta e oitava. Então, é só a gente guardar todas essas regrinhas, mas com calma. Intervalo maior, menos meio tom, é igual a intervalo menor. Desde que esteja, né? Lembra que o maior e menor está naquela listinha lá de segunda, terça, sexta e sétima. E os justos, aumentados e diminutos está naquela outra listinha, primeira, quarta, quinta e oitava. Então, por exemplo, quando está naquela listinha de segunda, terça, sexta e sétima, o intervalo maior menos meio tom vira menor. O menor mais meio tom volta a ser maior. O maior mais meio tom vira aumentado. O aumentado menos meio tom volta a ser maior. O menor menos meio tom vira diminuto. E o diminuto mais meio tom volta a ser menor. Quando a listinha for primeira, quarta, quinta e oitava, justo mais meio tom vira aumentado. Justo menos meio tom vira diminuto. O diminuto mais meio tom volta a ser justo novamente. E o aumentado menos meio tom volta a ser justo novamente. Isso é com calma. Agora, como a gente sabe se, de repente, da nota Lá para a nota Sol é um intervalo de sétima maior, menor, aumentado, diminuto? Tem uma dica e já vale vocês já irem dando uma revisão na matéria escala maior. Aí já tem uma dica para as próximas aulas. Dá uma revisada boa nas escalas maiores. Teoria, né? As escalas com sustenido, com bemol. Dá uma revisada também na prática, a escala no braço do violão, porque tudo que a gente for aprender daqui para frente, a classificação dos intervalos e como a gente vai saber, porque por enquanto eu só falei que o maior menos meio tom vira menor, mas vocês devem estar se perguntando, mas por quê? Quando que o intervalo é maior? Como que eu vou saber se eu vou baixar meio tom vira menor, se eu não sei nem se ele é maior? Fica com calma, a gente vai aprender isso. Mas a chave para a gente aprender isso está na matéria escala maior. Então eu já aviso, dá uma revisada na matéria escala maior. A parte teórica tem os tons com sustenido, tons com bemol e a parte prática. Tá ok? Te vejo na próxima aula. Estude música!